Pai, eu quero te amar, tocar o teu coração e me derramar a seus pés. Mais perto quero estar, Senhor, e te adorar por tudo que sou e te render. Glória, aleluia, 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 aleluia. Fala, Taubaté, Rogério Salva-Vida aqui, mais uma vez com a palavra de Deus, aonde nós nos encontramos a cada dia, falando, meditando da palavra que nos alimenta e nos fortifica a cada momento. Sem a palavra de Deus, nós não somos nada para o direcionamento, para a caminhada cristã. É a palavra que nos fortalece, é a palavra que nos dá força para prosseguir, além da Eucaristia, que é a principal. Sem Eucaristia, sem palavra, nós não temos nada. E assim, a palavra hoje nos orienta através do evangelista Lucas, aonde nós vamos refletir sobre a pesca milagrosa. Olha que grandeza de mensagem. E a palavra diz assim no Evangelho: certo dia, Jesus estava à beira do lago de Genezaré, e a multidão se comprimia ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Ele viu 2 barcos à beira do lago. Os pescadores tinham descido e levavam as redes. Subiu num barco o de Simão e pediu que se afastasse um pouco da terra. Então sentou-se e do barco ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança mais para o fundo e ali lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, trabalhamos a noite inteira e não pegamos nada. Mas pela tua palavra lançarei as redes. Agindo assim, pegaram também quantidade de peixes, tamanha quantidade de peixes, que as redes se rompiam. Fizeram sinal aos companheiros do outro barco para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram os 2 barcos a ponto de quase afundarem. Vendo isso, Simão Pedro caiu de joelhos diante de Jesus, dizendo: afasta-te de mim, Senhor, porque sou pecador. Ele e todos os que estavam com ele ficaram espantados com a quantidade de peixes que tinham pescado. O mesmo ocorreu a Tiago e João, filho de Zebedeu, e sócios de Simão. Jesus disse a Simão: não tenhas medo, de agora em diante será pescador de homens. Eles levaram os barcos para as margens, deixaram tudo e seguiram Jesus. Essas são as palavras da salvação. Que grandiosa palavra, sim ou não, meus irmãos? Hoje, a partir de então, não tenhas medo, porque agora vocês sois pescadores de homens. Chega de peixe, chega de peixinho pequeno, chega de falar, jogar pérolas aos porcos, chega de dar alimento que não seja sólido às pessoas, porque geralmente as pessoas estão bebendo leite e precisam de comida sólida. Para quê? Para conseguir
o seu caminhar na vida cristã. E quando nós recebemos comida sólida, nós nos fortalecemos para a graça de Deus e fortalecemos também em nosso coração a palavra. Mas o que me chama a atenção nessa mensagem grandiosa de Jesus, falando através do evangelista Lucas, é algo que me surpreende e algo que me chama muita atenção. É algo que eu falo sempre a Deus quando vou orar, quando vou pregar, quando vou ministrar a palavra de Deus. Eu falo para Ele essa mensagem: Senhor, afasta de mim, Senhor, porque sou pecador. Sempre eu falo isso: afasta de mim, Senhor, porque eu sou miserável, que eu sou um Zé Ninguém, que eu não sou uma pessoa digna de compartilhar a tua palavra. Mas Deus logo vem no meu coração e fala: foi eu que te escolhi, foi eu que te chamei pelo nome, desde o ventre da sua mãe. Já contei através do meu testemunho aonde a minha mãe tentou me abortar 4 vezes e em seguida estou aqui falando de Deus. Não tenho raiva, pela glória de Deus, até porque eu sei os motivos a qual levaram a essa tamanha decisão. Mas eu falo para Deus isso: afasta de mim, Senhor, porque eu sou um pecador. Mas através de hoje, dessa palavra, Deus, Ele coloca algo grandioso em nossa vida, na vida de cada um de nós que vamos ouvir essa mensagem. Porque Pedro, ele insistiu na pesca. Ele insistiu na pesca, porque ele viu que não estava pescando, passou-se a noite e ele continuou pescando e não conseguia pescar nada. E quantas pessoas hoje estão insistindo e não estão conseguindo pegar nenhum peixe? Quantas pessoas, o peixe que eu digo é o peixe da vida, é o peixe de um trabalho, é o peixe de uma desistência de um trabalho ou de uma busca dos seus projetos, dos seus sonhos. Quantas pessoas estão insistindo e não estão conseguindo alcançar essa graça? Mas a palavra, ela nos chama a atenção algo grandioso, que quando nós ouvimos a palavra de Deus, nós nos fortalecemos para a graça e nós começamos a mudar o sentido do nosso barco. Aonde Jesus, ele estava à beira do lago, logo ele já subiu para o barco. Então ele já não estava mais no chão, ele estava em cima do barco. E quem é o barco? O mar é Deus e nós somos o barco de Cristo. E quem estava no barco de Cristo? Pedro. Pedro, que é hoje o fundamento, a fundada, vamos dizer, angular do nosso ministério, aonde nós seguimos, que é o sucessor de Papa. Pedro, ele é o sucessor, ou melhor, ele era o Papa, o antigo Pedro, o Pedro que era nervoso, o Pedro que era uma pessoa que era arredia, uma pessoa que não levava desaforo para trás, e hoje ele é a nossa referência aqui nessa palavra, aonde ele nos coloca à beira de um lago, aonde Pedro estava como um líder do barco, levando o povo à pesca grandiosa, aonde todos buscavam. E hoje nós temos que ter essa direção. Hoje nós temos o Papa Leão XIV, aonde ele nos dá o direcionamento, seguindo a eira do Papa Francisco. Então ele vem nos sucedendo, vem nos colocando as direções para nós seguirmos firmes na nossa fé cristã. E aonde Jesus agora ele sobe então no barco, ele sobe então na pedra,
que é Pedro, para poder levar o quê? Levar a ele a águas mais profundas, levar ele numa força, tamanha fé que ele já não tinha, que já tinha perdido na noite. Porque quantas horas, quantas turbulências, quantas tempestades ele não passou nessa noite para poder estar pescando e não pescou nada. Mas a palavra nos diz, ele diz com toda certeza para Jesus: mas pela tua palavra eu lançarei as redes novamente. E quando nós falamos isso para Deus, ele nos fortalece a cada dia, porque é somente a palavra dele é que nos vai dar essa direção. Mas quando estamos num momento de tempestade, nós esquecemos de ouvir a ordem de Deus. E isso era uma ordem de Deus. Deus fala para ele: avança mais para o fundo, e ali lançai vossas redes. Talvez aonde ele estivesse lançando a rede, tinha vários entulhos, vários enroscos, vários, sei lá, arames. O mar poderia estar tudo amaranhado, com um lugar que a rede não chegava ao chão, lamas. E é isso que nós trazemos para o nosso coração. Às vezes nós queremos alcançar a graça de Deus, mas o mar, às vezes, aonde nós estamos, está raso, está cheio de lamas, está cheio de pedras, está cheio de obstáculos. E aí a gente não consegue ir para águas mais profundas, porque os entulhos da vida não deixam a gente prosseguir e alcançar as graças de Deus. Mas ele deu uma ordem, ele falou: peraí, eu tenho que dar uma ordem. Sim, Simão, mesmo trabalhando a noite inteira, nós não pegamos nada, mas pela tua palavra. Ele acreditou, ele teve fé. E tem hora que nós temos que acreditar que somente a palavra de Deus é que vai nos fortalecer. Às vezes estamos tristes, às vezes estamos cansados, às vezes estamos fadigados pelo dia a dia do nosso trabalho, das nossas consistências, da vida, mas nós temos que confiar que somente a palavra de Deus, ela pode nos dar esse retorno de força, nos retorno de grandeza, um retorno de fortificação espiritual para irmos para águas mais profundas. E ele diz: por causa da tua palavra. Olha que grandeza a fé de Pedro. Talvez você acordou hoje sem força. Talvez você acordou hoje irritado. Talvez você acordou hoje pensando assim: eu vou atrás de um emprego. Talvez você acordou hoje indo atrás dos seus projetos, indo atrás dos seus sonhos, indo atrás das suas conquistas. Mas você não teve força. Você falou: peraí, eu não consigo, eu estou fraco, eu não consigo chegar onde eu quero. Mas hoje Deus está falando para você ir para águas mais profundas e acreditar que somente Ele pode fazer. Então você tem que entregar as suas forças na mão de quem? De Deus, de Cristo. E talvez você possa ouvir Ele falando. Talvez você acordou hoje assim, fraco, mas você fala assim: por causa da tua palavra, Senhor, eu vou. E por causa da tua palavra eu vou conseguir. Por causa da tua palavra os projetos vão conseguir sair do papel. Por causa das tuas palavras as minhas conquistas vão ser consistentes na minha vida. Por causa da tua palavra essa porta de emprego vai se abrir. Por causa da tua palavra os meus projetos vão fluir. E eu vou ainda mostrar algo grandioso para o Senhor, talvez por causa da tua palavra. E aí você começa a meditar, a ter consistência na sua fé, e Deus vai agir, porque Ele conhece o coração contrito de cada um. E penso até, às vezes, pessoas aqui hoje, ouvindo, que vão ouvir a palavra, pensaram até em desistir. Mas hoje, Deus está falando para você: coragem, não tenhas medo, porque hoje eu faço de ti pescador
de homens. Então é momento de você começar a evoluir o seu ministério, porque você tem ministério. E quando Jesus fala para nós na palavra, ele fala para o nosso coração. Ele fala para que nós realizemos os nossos sonhos. Confia no Senhor e Ele tudo o fará. Mas confiar é deixar ser conduzido por Cristo. Olha o que Pedro fez. Pedro deixou ser conduzido por Cristo. Agindo assim, pegaram tamanha quantidade de peixe, que até tiveram que dividir. Quando eu li essa mensagem, eu fiquei imaginando, quando eu fechava meus olhos, Pedro puxando aquela quantidade de peixe. Ele já não tinha mais força, a noite inteira pescando, e imagina ele puxando aquela rede toda cheia de peixe. Agora imagina você com todas as suas fraquezas e Deus falando para você: vá, lança a rede de novo, vá, não desista, vá, mas pela minha palavra, vai por ela que você vai conseguir. E os projetos, você puxando seus projetos, os seus sonhos. Olha, vai puxando seus sonhos, vai puxando seus projetos, porque Deus faz o melhor para cada um. E quando obedecemos a palavra de Deus, os milagres acontecem, sem menos você esperar. As portas que estavam fechadas, elas vão se abrir. As portas que já não tinham mais jeito, elas vão dar jeito. Algo que você já tinha esquecido vai ser lembrado. Então é momento de você obedecer a palavra de Deus, nessa grandiosa mensagem que direciona o evangelista Lucas. Quando obedecemos a palavra de Deus, os milagres acontecem. Jesus estava pregando. Olha só, Jesus estava pregando a palavra de Deus. Ele não estava ali à toa. Ele estava conduzindo à beira do lago para aquela multidão. Algo que ele já tinha vindo do deserto. Tinha passado por situação difícil, tentado no deserto o tempo todo, 40 dias e 40 noites. Mas ele volta para a Galileia. Ele não deixou de sair da Galileia, mas hoje ele se encontra em Genezaré, aonde milagres futuros iam acontecer, aonde ele sabia que não ia ser fácil. Por isso que ele se preparou no deserto 40 dias e 40 noites. E a palavra diz grandiosamente que o Espírito do Senhor está sobre mim, pois ele me ungiu para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos presos e aos cegos, e a recuperação da vida, para dar liberdade aos oprimidos, a proclamar um ano aceito da parte do Senhor. Olha o que o evangelista nos coloca através dessa grande profecia. Porque Jesus sabia o que ia acontecer. Ele já tinha essa direção. Mas ele mesmo passando por tentações, hoje ele vem nos fortalecer na palavra através do evangelista Lucas para Pedro. Um homem teimoso, um homem sem fé, mas que hoje ele nos direciona. Hoje ele é o pilar da Igreja Católica Apostólica Romana. Quando aceitamos a palavra, começamos a prosseguir, a seguir no caminho do seguidor de Jesus. Nós prosseguimos, nós continuamos quando aceitamos a palavra de Deus. É tempo de começar. É tempo de viver algo novo. É tempo de mudança. A palavra que nos desperta e nos torna hoje forte para os dias maus. É a palavra de Deus. Não é você chegar, começar a ler qualquer livro e achar que vai estar forte para o dia mau. Não. Tive momentos aí
uma semana de tristeza, mas Deus sempre me tocava no meu coração algo que vai dar certo, continua, vai dar certo. Só que tem hora que nós somos humanos, nós somos fracos. Então nós temos que pegar, colocar a nossa fraqueza aonde? Aonde é mais forte, que é Jesus Cristo. Por isso que ele fala para jogar os nossos fardos para ele, porque ele é mais forte do que nós. Então tem horas que nós temos que fazer isso, e é o que eu tenho feito a cada dia. Mas sem a palavra nós não vamos ter força. Jesus, ele estava instruindo aquele povo para navegar com quê? Com segurança. Pois o mar da vida tem muitas tempestades. E quando ele direciona a Pedro a caminhar para ir para águas mais profundas, ele está falando para Pedro, ele está mostrando para Pedro, ele está no barco, mas eu vou estar conduzindo esse barco, mas eu quero mostrar para vocês, lá vai ter vento, lá vai ter tribulação, lá vai ter dificuldades, lá vai ter tempestades, o barco pode afundar, o barco pode encher de água, mas não tenhas medo. E tem hora que nós duvidamos da palavra de Deus. Nós sabemos que tem uma pessoa que está guiando o nosso barco, mas mesmo assim nós não acreditamos. Porque Jesus, ele está no barco a todo tempo. Porque navegar com segurança é navegar com Jesus Cristo. Então nós temos que estar presente na palavra de Deus o tempo todo. Porque o mar da vida, nós vamos ter tempestade. Quantas tempestades você não tem passado? Quantas tempestades já foram passadas por você e você não desistiu? Então não é agora que você vai desistir. É momento de você erguer a cabeça e falar: peraí, é por tua palavra, Senhor. É por tua palavra que eu vou seguir esse caminho. E Jesus, ele instruía aquele povo a navegar. E hoje ele quer instruir você, ele quer instruir a mim. A igreja não é nossa, a igreja é de Cristo. E quando nós entendemos que a igreja é de Cristo, nós começamos a aumentar a nossa pequena fé, o grão de mostarda. E a promessa para a igreja é que as portas do inferno não vão prevalecer. As portas do inferno não vão prevalecer, porque Jesus, ele está à porta. Ele está o tempo todo à porta. Mas quando nós alimentamos da palavra de Deus, podemos ter certeza do que estamos falando. Podemos ter certeza das coisas que vão acontecer. Que a fé vai nos fortalecer a cada instante. Pois ela entra em nosso coração com a verdade. É isso que temos que ter consciência, que ela entra em nosso coração com uma verdade. O coração, ele tem que estar semelhante ao de Jesus. Mas para isso, ele fala: converta, se arrependa, creia no Evangelho. E aumenta a fé. Quando cremos no Evangelho, nós aumentamos a nossa fé em Cristo Jesus. Eu não sei o que você tem passado, eu não sei o que você está passando, mas eu só sei dizer que hoje a palavra vem nos inspirar, ela vem nos fortalecer, ela vem nos dar verdadeiros caminhos para prosseguir firme até alcançar o nosso milagre. Porque para Pedro não foi fácil. Para Pedro, nesse dia, não foi fácil. Para Tiago, não foi fácil. Para João, não foi fácil. Mas mesmo assim, eles persistiram no caminho. Eles foram firmes, voltaram, jogaram a rede, pegaram grandiosos tamanhos de peixes, quantidades que mal cabiam em seu barco, que tiveram que chamar ajuda. E vai ter hora na nossa vida que o nosso barco vai estar também cheio e nós vamos ter que precisar chamar ajuda. Passar a ser inspirado na palavra de Deus, de verdadeiros milagres e prodígios, para que a nossa conquista alcance o coração de Deus. E hoje, você que está parado, estagnado,
inércia, está na situação de inércia, é momento de você lançar a rede. É começar a lançar a rede. Ir atrás dos seus sonhos, ir atrás dos seus projetos, ir atrás das coisas que ficaram para trás. E buscar e começar e ter um recomeço. Porque a hora que a sua rede começar a colher, você pode ter certeza que você vai ter que chamar ajuda, porque o milagre vai ser grande na sua vida. Por isso ele diz que não tenhas medo, no sentido, calma, calma, a tempestade vai passar, as tribulações da sua vida vai passar, calma, você já deu o primeiro passo, que é ir para águas mais profundas. Como, irmão? Orando, jejuando, buscando, lendo, meditando a palavra de Deus. Agora é momento de você ir buscar o teu milagre. Então é momento de você não ter medo e lançar a sua rede. É isso que Jesus fala na palavra de Deus para nós. Fizeram um sinal aos companheiros do outro barco para que viesse ajudá-los, porque sozinho você não vai conseguir segurar o seu milagre. Então, irmão, que nessa noite você possa pegar, agarrar firme nessa promessa de Deus, porque hoje você pode lançar as suas redes e colher os seus milagres. Por isso, ele diz, não tenhas medo, porque a partir de agora farei de ti pescador de homens. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo possa sempre estar fortalecido na palavra de Deus. A palavra que nos direciona, a palavra que nos coloca em pé a cada instante. O barco somos nós, o mar é Deus. Então deixa Ele levar, nos conduzir para águas mais profundas, porque o coração de Deus, ele tem que ser semelhante ao nosso. Por isso, ou melhor, o nosso coração tem que estar semelhante ao coração de Deus para os milagres acontecer. Vamos orar, porque Deus fala em nosso coração. Amado Senhor Deus, Pai de misericórdia, diante da tua promessa, diante dessa grandiosa palavra que o Senhor nos concede, Senhor, eu quero lhe pedir, Senhor Jesus, que o Senhor vá, Senhor Jesus, aonde precisa, aonde necessita, vai trocando, Senhor Jesus, vai jogando também as suas redes naquelas pessoas que estão necessitando de hoje de um milagre. Senhor, vai curando as enfermidades daquelas pessoas que estão precisando, que estão pedindo em prol do seu ente querido, da sua família, de pessoas amadas. Senhor, conceda a graça a essas pessoas, para que esse milagre seja completo pela tua graça. Senhor, eu lhe peço, Senhor Jesus, nessa noite, que o Senhor desça a cada canto, a cada lar, a cada pessoa que está precisando de uma palavra, que o Senhor possa levar no coração, plantar, germinar essa mensagem de hoje, que somente a tua palavra, essa ordem que o Senhor dá para Pedro, mesmo trabalhando a noite inteira, mesmo cansado, mesmo fadigado, ele voltou a jogar a sua rede, mas somente para a tua palavra eu lançarei as redes. Ele recebeu essa ordem, então que nós também possamos receber essa ordem hoje e lançar as nossas redes, e que as portas do inferno não prevaleçam, que tudo que for não tiver sido consagrado, tudo que for consagrado por mal, que seja caído por terra hoje, em nome de Jesus, e nós possamos ter uma vida plena na santidade e na glória, que é Jesus Cristo, e assim seja. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Compartilha, já deixa um like aí, já manda para um amigo essa grandiosa palavra que é de Deus. E pensar em desistir? Jamais. Somente a tua palavra. É isso que é a mensagem de Deus. Por causa da tua palavra, eu vou lançar a rede todos os dias. Porque a partir de então, eu serei pescador de homens. Porque medo
Eu não tenho.